Sou a professora Isabel, nossa aula é de História. Hoje o nosso conteúdo é Roma Antiga. Nós vamos dividir nossa aula em duas partes. Essa daqui é a parte 1. Vamos iniciar. Gente, a herança cultural deixada pelos romanos contribuiu para transformá-los na mais importante e influente povo da civilização ocidental. Tá? Alguns fatores contribuíram para a ocupação da região. Os aspectos físicos. Roma está localizada na Península Itálica. O solo fértil, que facilitava a produção de alimentos. A ausência de bons portos naquela região, Então, realmente ficava isolada a outras regiões. A Roma Antiga conheceu 3 formas de governo: a monarquia, a república e o império. O que nós vamos estudar hoje é a monarquia e a república. No próximo vídeo nós estudamos o império. Então, a monarquia, forma de governo em que o rei, governa uma região, tá? Então, essa forma de governo, a monarquia, foi adotada no século 6 a.C., tá? Os romanos acreditavam que o rei era de origem divina, então enviado, pelos deuses para administrar a região. Então, esse período ele foi marcado pela invasão de outros povos, no caso, os etruscos, tá? Que durante cerca de 100 anos dominavam a cidade, impondo-lhe seus reis, os reis etruscos. Em 509 a.C., os romanos derrubaram o rei etrusco, Tarquino o Soberbo, e fundaram uma república. No lugar do rei, eles elegeram 2 magistrados para governar. E aí inicia-se outro período de Roma, que vai ser chamado de República. No início da República, gente, a sociedade romana ela estava dividida em 4 classes: os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. É a pirâmide social do período da República. Tá? A decadência política, social e econômica fez com que a plebe entrasse em conflito com os patrícios, que eram os ricos daquele período. Essa luta, ela durou cerca de 200 anos, tá? Apesar disso, os romanos conseguiram conquistar quase toda a Península Itálica e logo em seguida partiram para o Mediterrâneo. Lutaram mais de 100 anos contra Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas, e em seguida ocuparam a Península Itálica. Conquista que levou mais de 200 anos. Ainda tem a Gália e o Mediterrâneo Oriental. Então, formando assim uma grande extensão de terra dominada pelos romanos. A conquista, as conquistas transformaram o exército romano em um grupo imbatível. Realmente era um grande exército e poderosíssimo. Também a gente não pode deixar de falar que as estradas, elas foram construídas por toda a Península Itálica, que também contribuíram para explicar as conquistas romanas. Então, primeiro fator, o exército, bastante poderoso e bem articulado. A questão da infraestrutura, que foi bem planejada, a construção de estradas, de pontes e tudo mais. Então, os romanos, eles também desenvolveram armas, e eles aperfeiçoaram também a técnica de montar acampamento e construir fortificações. Então, 3 fatores que contribuíram para a expansão territorial dos romanos. Na economia, surgiu uma nova camada de comerciantes e militares que foram chamados de homens novos ou cavaleiros, tá? Que enriqueceram com as novas atividades que foram surgidas com as conquistas. No caso, a cobrança de impostos, o fornecimento de alimento para o exército, construção de pontes e estradas. A influência da cultura grega. A gente não pode deixar de falar que na alimentação ganhou requintes orientais, as roupas, ganharam enfeites, os homens e mulheres começaram a usar cosméticos,
a influência religiosa grega, os próprios escravos vindos do Oriente introduziram suas crenças, práticas religiosas, a influência grega na arte, na arquitetura, onde a gente vê aqui uma imagem. Os escravos gregos eram chamados de pedagogos, pois ensinavam para as famílias ricas a língua e a literatura grega. E aí, gente, houve a decadência da República, né? Essas influências geraram graves consequências sobre a moral, né? Multiplicou-se as desuniões entre casais e famílias ricas, evitando ter muitos filhos. Tais transformações foram exploradas pelos grupos que lutaram para o poder e esse fato desencadeou numa série de lutas políticas. A sociedade romana dividiu-se em dois partidos, tá? O Partido Popular, que era formado pelos homens novos, né? E desempregados, lembra dos homens novos, os cavaleiros, e o Partido Aristocrático, que é formado pelos grandes proprietários rurais. Essas lutas caracterizavam a fase de decadência de Roma. E com essa decadência, Roma agora vai se tornar um período do Império, certo? A gente vai ver isso na próxima aula. Então, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Até a próxima aula. Bons estudos!